Boa noite. Estou falando no microfone porque a gente está gravando esse evento. Queria dizer da satisfação de estar aqui nessa noite para um evento muito representativo para a história dessa escola. O ano passado fechamos uma parceria com o Fronteiras, e eu queria agradecer muito essa chance de termos construído com você essa parceria, com vocês essa parceria, que tem permitido algumas coisas muito interessantes e hoje, de uma maneira especial, trazer um dos maiores escritores contemporâneos, com uma representatividade imensa no mundo, um reconhecimento daquilo que ele tem feito. Então, é uma alegria muito grande ter o Walter aqui com a gente. Estávamos batendo papo lá no fundo, lá na nossa sala, e a gente já aprendeu muita coisa com ele. Então, queria realmente agradecer essa disponibilidade de estar conosco nessa noite, de dividir um pouco do seu conhecimento, da sua história. Quero dizer que esse é um evento da ESPM, então eu estou também falando em nome do Zé Francisco Queiroz, que é o vice-presidente de marketing, que também encaminhou essa parceria, que realmente investiu para que a gente pudesse estar aqui nessa noite. É uma noite muito agradável. Não estamos aqui para ouvir o Ismael, mas para ouvir o Walter. Ele terá um tempo na sua fala, depois teremos um espaço de diálogo, e quem vai mediar é o professor Celso Cruz, que é o nosso líder. Nós temos algumas lideranças aqui de área, e o Celso é líder da área de comunicação e artes, professor, doutor, com uma representatividade bastante grande também no mercado. Celso, obrigado por estar aqui, uma honra ter você com a gente também. Enfim, um momento de festa para nós. Walter, por favor, é com você. Muito obrigado pelas palavras, pela cordialidade, pela maneira como todos me receberam. Tenho muito gosto em estar aqui. Muito obrigado também ao professor Celso Cruz por vir aqui conversar comigo e a todos por terem a paciência de nos virem escutar. Eu tinha pensado em usar muito esta primeira conversa. Esta é a minha primeira conversa nesta semana no Brasil, e eu vou usar esta primeira conversa para fazer uma coisa parecida aos indivíduos que precisam de descomprimir e precisam de sair de uma determinada situação para entrar noutra, porque eu venho de passar meses trancado em casa a acabar um livro e sinto que o mundo se reinaugura. Subitamente espantam-me as coisas mais simples, porque já não as via há um tempo. E é uma coisa tão... Eu estou muito a usar estes dias no Brasil, esta possibilidade de sair, desde logo de sair da minha pequena terra, estou muito a usar para tentar voltar à consciência e à evidência da contemporaneidade das coisas que acontecem no mundo de hoje, porque durante, de facto, um tempo eu vivi no Japão, digamos que trancado na minha casa, a escrever, a terminar o meu último livro, que se passa no Japão. Eu fiquei esquisitamente japonês. E esquisitamente porque não ficaria genuíno, não é? Nunca seria genuíno. E a maneira como eu escrevo livros tem mais que ver com a capacidade de imaginar o que é plausível do que propriamente com a intenção de fazer reportagem. E o que é que acontece? O que é que acontece comigo agora? Porque é que eu digo trago esta ideia da descompressão, quase de um período em que nós somos verdadeiramente transportados de uma condição para outra? É que o fim de um livro é, para mim, cada vez mais horrendo. Os livros acabarem são ofensas profundas à minha dedicação enquanto autor, porque os livros levam anos de maturação na nossa cabeça e, por vezes, representam a vida inteira, não são só
o tempo de oficina que lhes dedicamos são um património identitário. Cada livro é justificado por uma vida inteira prestando atenção a alguma coisa que nós no início nem sabíamos que seria utilizável num livro. E então, ao terminar agora um livro sobre o Japão, eu estou meio que curando até a minha infância, no aspecto japonês da minha infância, aquilo que os japoneses melhoraram e pioraram da minha infância, porque é uma forma de eu corresponder a tudo o que me ficou e tudo o que me começou por impressionar desde menino, daquela cordialidade, daquele sentido de honra muito estrito, da capacidade que eles têm de ser muito corretos, mas ao mesmo tempo de serem os guerreiros mais ferozes, de terem um historial de quase de uma guerra contínua, nunca se não agora, recentemente, nunca deixaram de estar em conflito, mas ao mesmo tempo conseguem chegar a um ponto em que criam a grande metrópole como Tóquio é, a grande metrópole mais segura do mundo, onde é praticamente impossível sermos agredidos. E é muito incrível estarmos no meio de tantos milhões de pessoas e mesmo fazendo um pouco de esforço, as pessoas não nos vão agredir. O fim de um livro traz um sentimento complexo porque tem que ver com isto. Quando o livro termina, ele rejeita o autor. Nós somos verdadeiramente o excremento do livro. Naquele momento certo, o livro precisa que nós não estejamos mais diante dele. E isso é violentíssimo para o nosso ego, porque nós também temos um ego. Não sei se já tinham ouvido falar do ego dos escritores. Mas é muito... A sensação de rejeição de nós mesmos é muito grande. Eu não sei se sou eu que progressivamente vou enlouquecendo, que também é uma hipótese, mas a sensação de que investimos ou de que escolhemos para nós um modo de estar na vida que ciclicamente nos zera é cada vez mais horrível para mim. Porque, na verdade, o livro chega a um ponto em que ele se fecha sobre si mesmo. Aquelas figuras que nós durante anos ficamos burilando ficam juntas, felizes ou não, mas pertencem-se. E nós somos claramente o excesso do livro. E precisamos, inclusive, de ter essa atitude honesta de nos afastarmos sob pena de nem sequer conseguirmos ter um livro decente. Eu tenho para mim que os livros acabam quando continuar é uma forma de obscenidade egocêntrica. Quando nós percebemos que poderíamos claramente escrever mais 10 páginas, 20 páginas, poderíamos inclusive engrossar o volume para parecer que somos autores mais sérios, com jeito até para o século XIX. Mas eu nunca consigo escrever livros muito grandes porque eu sou muito autoconsciente e sou muito cruel comigo mesmo. E por isso, no momento em que eu acho que o livro encerrou a sua própria festa, eu sou o primeiro convidado a ir embora. Eu acho que é preciso ter essa lucidez, e é exatamente essa lucidez, talvez demasiado policiada, que faz com que eu depois fique numa espécie de pequena depressão. Ao escrever os livros, acontecem-me coisas como não ver que é verão, sentir fome, não saber se é fome do almoço ou fome do jantar, precisar de vez em quando olhar para o relógio para perceber que sinto fome porque são 4 da manhã e provavelmente nem almocei nem jantei.
às vezes preparo pequenas coisas práticas como pagar a luz ou enviar um recibo, uma carta, uma coisa que alguém fica mandando mensagens para eu cumprir, e eu preparo as coisas e no momento em que abro a porta são 3 da manhã e o correio está fechado e não vai ter ninguém para me atender em lugar nenhum. E eu julgava, inclusive, que ia jantar num restaurante para comer bem e para matar a fome de vários dias e não vai ter restaurante às 3 da manhã. E pode chegar ao ponto de, em determinados momentos, os pequenos indícios da realidade me parecerem coisas dos livros, como, por exemplo, se me tocam à porta, eu posso achar que é a senhora Kame que me vem visitar, que era a criada no meu novo livro. Eu tinha uns leques em casa que comprei no Japão para manter os olhos afinados na questão japonesa, e às vezes pegava nos leques e espantava-me porque os leques não têm pinturas. Eu comprei uns leques brancos e ficava atónito momentaneamente a achar que alguma coisa estranha tinha acontecido porque as pinturas tinham desaparecido dos leques, porque passei meses a imaginar as pinturas e a definir as pinturas e a achar que estava de verdade a ver leques pintados e extremamente frescos, enfim. Uma vez, quando escrevi o meu primeiro romance e quando percebi imediatamente a capacidade de interferência da literatura na nossa percepção do que é real, eu, a dada altura no livro, pela primeira vez, porque era o meu primeiro romance, matei alguém, morreu alguém. Decidi que morreria ali alguém. E foi de tal maneira problemático para mim, levantou-me um problema ético profundo, que de cada vez que alguma coisa da evidência exterior se anunciava como alguém que me visitava ou alguém que me batia à porta, eu achava que era a Dona Tina, que é a mãe do Carlos, que tinha morrido no meu livro. E eu abri a porta, várias vezes fui à porta inventando algo para lhe dizer, para a consolar, para, de alguma forma, cuidar da dor dela. E percebi que, mesmo os livros acabando, a gente fica mudado pelo livro, por mais ficcional que ele seja, e às vezes até delirante, por adotar uma ficção fantasista, por mais ficcional que ele seja, ele radica na nossa vida, não vai nunca mais embora. E é das coisas mais confusas depois de se ser gente, que é a cada passo olhamos para as pessoas e vemos as situações e pressentimos que estamos diante de pequenas frases dos nossos livros, como se os livros se metessem assim no meio até das pessoas brasileiras e viessem como um feedback ao nosso encontro. E por isso a mistura nunca mais acaba. Eu acho que nunca mais é possível, depois de se ficcionar, depois de se fazer literatura, nunca mais é possível a gente saber profundamente o que é verdade. Fica-se estragado para a verdade. Estava vendo você falar desse processo, dessa depressão, e eu fiquei pensando até no Walter Hugo Mãe. É um processo muito de mães, que você falou, tem um momento que vai embora, eu sou excremento, eu tenho que sair fora, ele que está no mundo, essa maternagem, esse cuidado do desenvolvimento. Me parece que isso é um grande foco da tua obra, que começa na escolha do teu nome profissional, do Mãe, e no quanto seus livros se dedicam à questão dos afetos. Estou certo ou estou errado? Obrigado.
Sim, eu devo admitir que quando eu escolhi o nome Mãe, eu não sabia que ele era tão complexo, assim, tão responsabilizador. Eu estava convencido de algumas coisas, que ainda estou, mas depois ele implica com tudo. Chamar-me mãe é muito grande. E então quase tudo o que eu possa fazer acaba por cair nessa espécie de tentativa de ser o que não sou, de ser o que não posso ser e, sobretudo, de cuidar. E eu acho que os meus livros têm isso. Não foi intencional. Eu não decidi um dia de escrever um livro que pudesse ser tão delicado que as pessoas se sentissem abraçadas. Muito pelo contrário, a literatura que mais me marcou era uma literatura que rejeita muito o leitor. Uma literatura muito agreste, muito... Eu cresci a ler o Lautréamont, ou o Marquês de Sade, ou o Jean Genet. Dada altura, quando li a primeira vez o Jean Genet, até achei que ele devia ser proibido, que era uma coisa tão grotesca, tão horrenda, fazia-me tão mal ler aquilo que eu queria ler porque eu lia pela estupefação, eu lia porque eu ficava atónito, assim, eu precisava tomar uma atitude em relação àquele horror. E depois percebi que se calhar estava viciado nesse tipo de horror, não é? Assim, nessa fratura, nessa humanidade fraturante. E depois percebi que, na verdade, estamos todos dentro de uma fratura. E creio que a minha natureza, ela juntou um pouco as coisas. Ela ficou meio querendo lidar frontalmente com o horror, mas de alguma forma sem perder a esperança, ou seja, num sentido meio esperançado, meio absurdamente esperançado. E então eu faço uma mistura quase infazível, assim, quase impossível de fazer entre a doçura e a violência. Mas eu não conseguiria fazer de outra forma, não conseguiria ser de outra forma. E o caminho que eu sinto que você toma para aí é se voltar para o outro, se lançar a questão da alteridade. Lendo um pequeno trechinho aqui do Desumanização, que eu gostaria que você comentasse, que é: o inferno não são os outros, pequena ala. Eles são o paraíso, porque um homem sozinho é apenas um animal. A humanidade começa nos que te rodeiam, e não exatamente em ti. Ser-se pessoa implica a tua mãe, as nossas pessoas, um desconhecido ou a sua expectativa. Sem ninguém no presente nem no futuro, o indivíduo pensa tão sem razão quanto pensam os peixes. Dura pelo engenho que tiver e perece como um atributo indiferenciado do planeta. Parece como uma coisa qualquer. Então, me parece que esse caminho, quer dizer, de enfrentamento do horror é o outro, é o afeto, é ir para se lançar para o outro. Vocês tinham aqui no Brasil, tem, ele faleceu, mas continua a ter um indivíduo que eu admiro muito, que era o Nilton Santos. E ele diz numa entrevista uma coisa maravilhosa, que ele dizia que a humanidade ainda não começou. E parece uma coisa terrível, não é? Dizer-se que nós ainda não somos gente. Mas eu acho de uma profunda esperança. Porque, no fundo, o que ele quer dizer é que nós não somos suficientemente bons para aquilo que ainda virá. Virá uma coisa muito melhor. E então, eu tenho muito isso. Quando escutei isso, eu identifiquei-me muito. Essa maneira de não me conformar e de não acreditar que o grotesco faz parte do conceito da humanidade, porque não faz. Nós somos efetivamente, a humanidade é algo que acontece num bicho, não é? Partimos do bicho, é um bicho que poderia ser igual aos outros, mas que tem a capacidade de projetar sobre ele, como se fosse uma tela de um filme, projetar sobre ele uma outra realidade, uma outra mundividência.
Por isso, eu vejo o corpo, sendo natural, eu vejo o corpo como uma espécie de veículo. E a humanidade é uma construção, sobretudo, de consciência e cultura. A humanidade não é o ter pernas, o ter olhos, o ter cabelo, porque há gente que não tem pernas e não tem olhos e não tem cabelo e segue sendo gente. E por isso, a humanidade é uma construção mental. E aconteceu-nos a nós porque tivemos o instrumento mental que nos habilita a essa construção. E por isso nós estaremos tão mais perto de ser humanos quanto mais sofisticarmos o pensamento, quanto mais progredirmos nessa sofisticação mental. E aí eu tenho a impressão, ainda no Milton Santos, eu gosto muito de uma frasezinha que eu uso como um lema, que ele diz no Por uma Outra Globalização. Obedecer para sobreviver, resistir para construir o futuro. E a gente sempre um pé aqui, um pé lá. E aí eu acho que, quando eu vejo isso no teu trabalho, eu vejo que o afeto cruza com a política. É uma maneira de se posicionar, de se colocar no mundo. Eu penso no primeiro capítulo do Máquina de Fazer Espanhóis, o fascismo dos homens bons, né? E como aquela pessoa cheia de boas intenções comete para com o outro esse tipo de horror do qual você falava, né? Então, nesse cruzamento, eu queria te perguntar, você vive num país que, depois de um grande momento de pujança, do início da incorporação à Europa global e do euro, entrou numa crise forte, a Europa está passando por uma grande reconfiguração, agora o Brexit, etc. E a gente agora está vivendo, com um tempo de atraso, algo semelhante, né? E quando Portugal começou a entrar em crise, o Brasil estava pujante, os primeiros anos Lula, e agora a gente também entrou num ciclo pesado. E queria te perguntar, como está isso lá hoje lá, e como você enxerga o que está acontecendo aqui? Bem, eu acho que não é possível ter-se uma visão do mundo sem que ela seja imediatamente política, ou seja, a política como assunto do coletivo, como coisa da polis, não é? Por isso não é possível pensar-se sem imediatamente procurarmos decidir em que é que acreditamos e se estamos eventualmente de um lado ou do outro da barricada, porque parece que inevitavelmente alguém construiu uma barricada, não é? E eu não tenho muito medo disso, porque eu genericamente odeio os políticos, assim, genericamente não gosto de políticos. E por isso nem para um lado nem para o outro, eu não sou muito utilizável, porque eu gosto de pessoas e poderei estar do lado de pessoas, mas creio que nunca estarei do lado de um partido. Não consigo acreditar na institucionalização da fé, não é? Por isso tenho muita dificuldade em acreditar em alguma coisa que de repente vira uma instituição, quando tem que ver com coisas tão profundas quanto convicções ideológicas ou até espirituais. A crise portuguesa não foi mais do que uma crise moral. O problema económico foi algo que a Europa quis que nós tivéssemos, porque Portugal nunca gastou mais, nem nunca deveu mais do que qualquer outro país da Europa. É absolutamente obsceno correrem atrás de Portugal quando, por exemplo, a França tem uma dívida incomensuravelmente maior do que a nossa. E não estou a falar pelo facto de ser um país maior, estou a falar que, per capita, eles devem muito mais do que devem os portugueses. Como deve muito mais a Itália, como eventualmente até a Alemanha. A Alemanha tem uma dívida absolutamente absurda. A senhora Merkel, que corre a cobrar dinheiros a toda a gente, esquece que só recentemente a Alemanha acabou de pagar a dívida pela guerra e mais, foi-lhe perdoada mais de metade da dívida. E por isso, mas a nós, por exemplo, aos portugueses, que cometemos o crime de comprar uma casa, a nós não nos pode perdoar rigorosamente nada. Enfim, por isso, o que eu acho que acontece na Europa é sobretudo a desfaçatez. Não tem que ver com... É claro que, eventualmente, estamos a falar de um conjunto de países cansados
com questões de identidade complexas, que de repente tentaram ou estão a tentar harmonizar-se quando continuam sendo países muito distintos, com paixões muito distintas e com ódios de vizinhança que não desapareceram ainda. Mas o que está em causa, sobretudo, é claramente o domínio dos países grandes em relação aos países mais pequenos. E por isso aquilo que poderia parecer, ou que foi vendido como uma ideia de uma partilha e de uma integração, acabou, obviamente, por ser transformado numa manipulação capitalista que não vai nunca funcionar. Por isso, e depois é engraçado que os primeiros que pedem para sair são exatamente os ricos. Isso é curioso que os gregos, os espanhóis, os portugueses, que têm sido diretamente afetados, o desemprego subiu exponencialmente, as pessoas perderam qualidade na saúde, perderam qualidade no ensino, perderam efetivamente a qualidade de vida. E, no entanto, continuamos ali acreditando que o futuro tem de ser de união, tem de ser no prosseguimento do coletivo. E os ingleses, sobretudo os ingleses mais velhos, e os ingleses acharam que precisavam de ficar outra vez estoicamente sozinhos, porque a Europa, afinal, vivia à custa deles. Como é que eu vejo o Brasil? Eu não consigo entender, nunca consegui entender o Brasil. Nós também não. Mas vocês têm a obrigação de entender, vocês assistem 24 horas por dia. É muito complexo. Eu tenho um sentimento de... eu gostava de ser mágico e tratar dos problemas do Brasil assim com um aceno, como ao Papa. Porque acho que o Brasil tem tudo para ser uma potência feliz. Eu gosto muito de citar o senhor do Butão, que diz que no Butão não estão interessados no produto interno bruto, estão interessados na felicidade interna bruta. E o Brasil tem matéria-prima para a felicidade. Vocês não têm... É um país extremamente... A natureza foi de uma generosidade impressionante. Vocês têm uma riqueza natural impressionante. O povo tem uma propensão para a festa, para uma alegria, para um abraço, para uma espontaneidade de um encontro impressionante. E por isso, não permitirem que o Brasil se apazigue é estranho. O que a imprensa internacional diz é que foi um golpe. Não há equívoco nenhum. Não há nenhum jornal que eu tenha lido em Portugal que não aborda a questão, lembrando constantemente que todas as pessoas que ocuparam o governo agora são mais indicadas como corruptas do que as pessoas que foram afastadas. Por isso, não há até agora uma opinião, e desde logo em Portugal, de que não tenha sido um golpe. O que eu vejo aqui, quando falo com as pessoas aqui, é que talvez seja mais complexo do que estar a encontrar uma legitimidade para o que foi feito. O que eu vejo aqui é que as pessoas estão fartas e precisam de acreditar que alguma coisa vai mudar e, sobretudo, precisam de ter uma esperança, nem que seja muito pequenina, em alguma coisa. E por isso, eu ainda não entendi quem é que está certo e quem é que está errado. Parece que amanhã ficamos a saber a notícia, não é? E vamos... Pois, as coisas apontam, parecem ser mais ou menos inevitáveis. Mas sabe, o que eu tenho tentado colher nestas horas em que estou aqui, neste tempo em que estou aqui, é se as pessoas efetivamente... se as coisas caírem para um lado ou para o outro, se as pessoas encontram algum motivo de alegria efetiva, se têm uma esperança de que, ok, não digo já amanhã, mas se calhar daqui a 3 meses a situação começa a acalmar, e dá uma sensação de que ninguém tem essa convicção.
que aconteça o que acontecer amanhã, dá-me a sensação de que ninguém está propriamente otimista. E isso é o mais trágico que pode acontecer, não é? Porque o otimismo é um motor fundamental. A autoestima e a capacidade de acreditar que vai valer a pena é fundamental. Walter, a gente falou em mundo, Brasil, Portugal. Eu gostaria muito que você falasse um pouco de Vila do Conde. Falar da vila. Né, eu conheço a cidade onde o Walter vive, que é uma pérola, uma graça, um lugar muito agradável. E eu queria que você falasse um pouco, como você estava contando para a gente lá, dessa vida, porque a gente vê um escritor internacional tão querido, tão amado. Imagina os grandes centros. E daí você está num país que tem 2 grandes centros, que são Porto e Lisboa. E você mora num lugar próximo ao Porto, um lugar muito especial. Conta um pouco dessa vida. Eu vivo numa pequena cidade de praia. Vivo especificamente entre os pescadores, vivo no lado mais pobre da cidade. Aquilo que me faz ficar ali hoje tem muito que ver com o não me darem importância. As pessoas não gostam que eu esteja ali, mas não estabelecem uma relação muito forte comigo, não me interrompem, não me abordam, não leem os meus livros. Isso ali é bom. E eu acho que não diria que estou ali como um espião observador, mas aquele lugar é muito presente em muitas das imagens que me ocorrem, porque as pessoas vivem muito perto da sobrevivência pura e frequentam a tragédia. E eu admiro muito a capacidade de resistência daquelas pessoas. A viuvez quase inevitável, até a própria convicção espiritual, a forma como, por exemplo, as viúvas das Caxinas, do lugar onde eu vivo, vestem de preto uma vida inteira, podem passar 30, 40, 50 anos a vestir integralmente de preto. E eu acho que essa espécie de resistência sem terapia, porque não ocorre àquela gente fazer terapia para voltarem a ser felizes. Eu acho que a felicidade não é nem um tópico, não é uma palavra. As casinhas são muito bonitinhas, tudo coladinho uma na outra, muda a sua frente, é um lugar muito bonito. Enfim, é um pouco folclórico. As casas têm um bocadinho de mau gosto, eu até gosto. Porque as pessoas usam azulejo de casa de banho, usam na frente da casa. Porque são azulejos normalmente meio coloridos, florais, assim, uns azulejos um pouco tolos. E as pessoas gostam, as pessoas fazem o que gostam. São pessoas muito frontais, muito transparentes e não têm moda, não têm moderação. As coisas são como elas gostam que sejam. E eu devo dizer que de início, quando eu fui viver lá com 9, 10 anos, eu achava que devia de haver um plano municipal para cobrir aquelas casas de umas pedras sóbrias, para mostrar umas casas de um povo adulto e pensador. E agora gosto porque eu chamo-lhes as casas nas Caxinas não têm quase espaço, são casas muito pequeninas, são maioritariamente casas muito pobres, ficam muito junto ao passeio, não é? Não têm quintais, não têm jardins, normalmente têm um terreno atrás onde se secava o peixe. E eu costumo dizer que os azulejos floridos são jardins das pessoas. São jardins verticais, frios, são profundamente laváveis e a grande vantagem é que não murcham no inverno, são jardins lindos no inverno e por isso eu hoje gosto daquele kitsch, gosto daquele folclore. E aí, quando você fala dos azulejos e os transforma em jardins, esse gesto poético, dá um mote para a gente falar de produção de linguagem.
Você é romancista, é poeta, é músico, é editor. Como funciona? Seus romances têm um caráter experimental, uma luta com a linguagem. Numa época eram as minúsculas, é a escolha das palavras, é a sintaxe. Então, além do caráter, digamos, retórico, do caráter lírico que muitos momentos têm, os teus textos são uma luta com linguagem, são, sobretudo, produtos de linguagem. E a gente vê que isso move, é uma força importantíssima do teu trabalho, e que se dá nessas diversas vertentes. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse desejo de expressão e como ele se manifesta nesses diversos veículos. Eu cresci a ler poesia, não é? Eu escrevi muita poesia, li muitos poetas, e por isso eu sempre achei que a única justificação para essa expressão escrita havia de ser a forma da escrita. Por isso, a mensagem nós podemos encontrar de todas as maneiras, mas para se chamar literatura, não está em causa transportar uma mensagem, mas está sobretudo em causa como colocamos a mensagem. Por isso, senão é como eu dizia, a reportagem, não é? O indivíduo que faz uma reportagem pode deixar um testemunho do mundo muito mais profundo que um romance inteiro. Em 5 páginas de uma boa revista, nós podemos ter um testemunho da humanidade muito mais profundo que em muitos romances. A questão é que a colocação do romance, a colocação da literatura, é feita de tal maneira que as 5 páginas de uma reportagem podem estar espalhadas em 200, mas ao serem administradas, ao serem lidas, elas eventualmente se tornam inesquecíveis. E por isso há uma vocação para transformar algo em universal e imperdível e inesquecível, que é panágio da literatura. E por isso eu nunca quereria fazer menos do que literatura. O meu fascínio é exatamente pela capacidade mágica da expressão da linguagem. Se você quiser, eu acho que escutar a minha mãe falando, ou alguma das senhoras das Caxinas do lugar onde eu vivo, talvez tenha mais filosofia do que a maior parte dos livros que eu li. O problema é que a minha mãe nunca saberia expor aquele pensamento de maneira a que ele se torne inesquecível para a vida de alguém. E então talvez seja isso que eu faço, talvez seja essa... E por isso é que o livro é sempre uma coisa de uma vida inteira, não é? Essa espécie de recolha, sobretudo de uma impressão, da maneira como as coisas nos impressionam. E depois a escrita é a tentativa de impressionar o outro, de fazer com que o outro sinta essa mesma intensidade e essa mesma capacidade mudadora e fundadora das palavras. Os meus livros passam muito por esta ideia de que uma palavra ou de que um verso ou uma frase pode salvar a vida. E é uma coisa meio demasiada para nós mantermos em mente. Mas eu acho que a minha experiência de leitor e até a minha experiência de autor me tem dito que vale a pena acreditar numa utopia dessas. Aquela ideia de a beleza salvará o mundo. Às vezes não precisa de ser a beleza, pode ser exatamente a fialdade. Mas o deparar-nos com a formulação de um pensamento no momento certo pode ser mudador. Pode ser a salvação, pode ser exatamente aquilo que justifica todo o nosso futuro. Bom, olha, eu não quero bobear, vou ficar aqui só monopolizando, porque então, por favor, fiquem à vontade para participar, né? Porque eu conheci o seu trabalho por uma pessoa que adora o seu trabalho, que é a professora Isolda, que está ali, né? A gente tem um grupo de literatura, e graças a Isolda, que levou para um grupo de pessoas que leem, e a gente conversa sobre os livros, né, Isolda? E há uns 4, 5 anos nós começamos a ler o Walter Ugumãe, então está com pessoas que têm, acho que, muito a conversar contigo, então, por favor. Walter, boa noite.
Obrigado pelas palavras. E eu tenho uma pergunta para você. Você falou que você é um leitor de fantasia, você leu Lautréamont, você leu lá os Cânticos de Maldoror, você leu esses livros todos, e você traz muito isso, essa ficção, né, para a sua obra, essa fantasia para a tua obra. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que é escrever e tratar essas questões de verossimilhança dentro dos seus livros. Como é que você transforma essa fantasia, a dificuldade de transformar essa fantasia e esses fatos impossíveis e fantasiosos, como é que você faz a gente ler aquilo e acreditar que aquilo é plausível dentro da realidade do livro, que é uma das coisas que eu mais admiro no teu trabalho. Eu devo admitir que muitas vezes eu volto atrás. Às vezes eu sinto que pirei completamente numa determinada página, penso assim, não, isto é demais, isto não vai haver ninguém capaz de achar que isto é razoável. Já abusei. E então retiro. Mas a primeira vez que eu achei que eu comecei permitindo até um certo surrealismo, eu fiquei tão em dúvida com aquilo que eu depois precisei de conversar com alguém, conversei com uma leitora, uma leitora genial, que eu acho uma pessoa maravilhosa de consciência, e ela gostou justamente daquela parte, era das partes que ela mais gostava. E eu acho que depois de ter lido Kafka quando era miúdo, eu entendi que nós somos explicados a partir do ponto de vista da fantasia com mais facilidade. Até porque não dá para ter essa arrogância de acharmos que vamos entender a realidade de toda a gente, porque não existe uma realidade de toda a gente. Nós não coincidimos em absoluto nas coisas todas, e por isso nós construímos e somos cada um de nós, habitamos solitariamente um mundo que é só seu. E eu acho que a caricatura que é possível fazer com o recurso ao delírio do fantástico, muitas das vezes é o que confere o rigor do pensamento, o rigor da ideia. Nós podemos estar é quase como explicar às crianças a moral de uma coisa qualquer utilizando cãezinhos, porquinhos que falam, não é? E o lobo mau que fala com a menina. A criança não vai achar estranho, a criança vai entender o que está em causa. E eu acho que reclamo um pouco isso para os meus livros, a possibilidade de tornar as coisas tão caricaturais que elas tornam-se frontais, assim, inevitáveis. O leitor pode concordar, pode não concordar, mas ele não pode nunca dizer que não percebeu qual era a questão. Então muita gente fala que exagero, a maneira como eu... Nos meus livros tudo é muito, não é? Quem é triste é muito triste, quem é feliz é muito feliz, se a pessoa é feia é muito feia. Eu nem perco tempo a dizer o que é uma pessoa feia, eu digo que é muito feia. Se está escuro, está muito escuro. Eu não tenho muita paciência assim para o meio, assim, as coisas do meio são aborrecidas. Então tudo é tremendo, tudo é assim intenso. E eu acho que isso é exatamente essa propensão para não deixar equívocos. Para que a pessoa de facto não me interessa a questão do evangelizar no sentido de fazer com que a pessoa esteja de acordo com um determinado ponto de vista, desde logo com o meu ponto de vista. Mas a pessoa nunca mais pode negar que lê um livro sobre uma determinada questão, eventualmente fraturante, e uma questão que talvez até ali não lhe tivesse interessado ponderar. Então eu obrigo um bocadinho as pessoas eu acho que é isso, obrigo a que elas atravessem. Por exemplo, o Filho de Mil Homens é o pior amigo dos preservativos, porque ele fura preservativos em todo lado. As pessoas, depois de lerem, a experiência que eu tenho com esse livro é muito enriquecedora, porque a quantidade de gente que depois de ler esse livro me veio dizer que teve filhos é enorme, não para assim, todos os dias alguém me escreve dizendo: Walter, li o seu livro e agora sou o pai feliz. Gente que, a primeira vez que me aconteceu foi aqui no Brasil, eu vim aqui a uma coisa para a Odisseia Literária e um indivíduo trouxe um bebê nos braços, tinha nascido há 15 dias ou assim, e chamou ao bebê Walter.
E eu até disse, então é meu, assim. Foi meu livro com a sua mulher. Porque era o meu livro na cabeça dele. E ele não queria ter filhos. E então ele leu o livro e mudou completamente. E entendeu, inclusive, com o nascimento do filho, quanto aquilo justificava toda a sua vida. E eu acho que quem ler o Filho de Mil Homens, no fim pode até continuar a não querer filhos, mas que pensou na questão, pensou. Não pode não pensar sobre isso. É impossível ler aquilo sem ficar questionado por essa dimensão da vida. Primeiramente, é um privilégio estar ouvindo você, e atualmente eu estou fascinado com o seu livro de contos, Contos de Cães e Maus Lobos. Eu conhecia o teu trabalho dos romances, tal, e eu estou encantado com o conto O Menino de Água, que é um conto extremamente curto, né, tem 2 páginas, de uma densidade dramática, né? Aquela mãe que perde o filho no mar e, para ter a memória desse filho, começa a depositar sobre a casa aqueles jarros de água, aqueles copos de água. É um conto que, cada vez que eu leio, eu descubro camadas, né, de leitura. Eu queria saber como surgem essas ideias tão fascinantes, tão brilhantes, né, e tão comovedoras ao mesmo tempo. Obrigado. Algumas coisas eu tenho de dizer devagar, senão eu sou muito comovido. Então não quero começar logo chorando na primeira conversa. Michel tem uma semana de conversas, não vou chorar hoje. Eu acho que quando morre uma criança, a humanidade inteira morre, assim, de alguma forma. Tudo em que acreditamos é posto em causa, tudo, assim, gostar de jazz, se uma criança morre, gostar de jazz já não presta. E quando eu vi as imagens dos refugiados e quando vimos aquela famosa imagem do Wayland estendido na areia, eu podia ter ficado calado vendo a imagem, insuportavelmente calado, porque não há nada para se dizer. Mas eu não suportei que as pessoas tivessem opiniões sobre aquilo. Não há opiniões sobre aquilo. Aquilo não é posto à discussão. Não vai a votos. Não há votos para uma coisa daquelas. Não é ideológico, não é nada. É uma criança morta. E eu não suportei que dissessem coisas, que as pessoas opinassem na televisão desimportadamente, quase acusando, quase como se a criança fosse meio culpada do seu próprio destino. E então eu vivo em frente à praia, conheço muita gente que morreu afogada, vou a funerais de pescadores que morrem todos os invernos, e eu tinha de escrever alguma coisa, e eu acho que há muito tempo que eu pensava que se algum dia o mar me roubasse alguma coisa, eu havia de desconstruir o mar bocadinho a bocadinho. Eu ia procurar em cada gota d'água onde está o corpo da pessoa que ele me roubou. E é o que essa mulher faz. Ela todos os dias pega um pouco daquele mar e ela expõe ao sol e leva em casa para que aquilo seque e vá secando, porque em algum momento o mar vai largar o corpo do seu menino. Boa noite, Walter. Silvio Barbosa, sou professor do curso de jornalismo. Ô, Walter, eu estou com a máquina de fazer espanhóis aqui para você autografar depois, e o clima aqui desse livro, ele tem muito a ver com o Brasil agora, né? Há uma desilusão profunda, uma falta de esperança, não é? Da mesma forma como os portugueses ali estão partindo de Portugal em busca de uma Europa desenvolvida, não é? Eu nunca tive tantos amigos assim solicitando em busca de vistos europeus, né? 3 agora na Alemanha, 2 na Itália, 2 na Espanha, 2 na Inglaterra. Os amigos estão partindo, e eu nunca tinha visto isso antes. A desilusão está muito grande, não é? Mas o que eu queria te perguntar com relação a esse livro é 2 coisas. Uma questão, uma pergunta jocosa. Você quer ser a mãe solteira de um porco?
E a outra é uma pergunta séria, ideológica, né? Esse anticlericalismo que você demonstra no livro, em tantos momentos, ele tem a ver com uma associação que você faz da Igreja Católica com a ditadura de Salazar, que não é uma associação que nós fazemos aqui da nossa igreja com a ditadura, pelo contrário, a nossa igreja teve uma posição de frente, né, pela redemocratização, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Helder Câmara, né? A nossa postura, portanto, eu acho que é diferente. Não há um anticlericalismo associado a um apoio à ditadura, que eu acho que é essa leitura que você faz aqui, não é isso? A Catarina existe mesmo, a citação no meu livro, e quando ela tinha 5 anos, ela efetivamente disse isso: quando for grande, quero trabalhar, viver sozinha e ser mãe solteira de um porco. E a Catarina é muito continua sendo original. E eu achei que era um símbolo incrível para se explicar o resultado de uma ditadura num país como Portugal, não é? O destituído de sentido, como se estivéssemos a amar as coisas erradas, ou como se estivéssemos a esperar que o amor produzisse uma coisa completamente impossível de produzir. E depois a nossa ditadura foi muito beata. O nosso ditador, o Salazar, era muito católico, era muito religioso. E a nossa igreja ligou-se ao poder endemicamente, foi entusiasta da nossa ditadura. E então isso é um pouco imperdoável. Há casos de torturas e há casos de assassinatos em que se supõe que alguns membros da igreja estivessem incluídos. E que ficaram impunes até hoje. Um deles, inclusive, tem uma estátua no centro de uma cidade. E por isso, eu devo dizer que eu quase fui missionário, quase fui padre. Quando era mocinho novo, com 11, 12 anos, eu queria muito ir para a África como missionário e achava que era meio inevitável de ter de seguir o percurso eclesiástico, ordenar-me padre e depois então ser missionário em África. Mas eu deixei de acreditar na instituição, infelizmente. Eu não consigo fazer caridade em nome de uma instituição que é provavelmente a instituição não governamental mais rica do mundo. Como é que eu vou pedir dinheiro em nome de uma instituição que é incomensuravelmente mais rica do que todas as instituições do mundo? Se precisar de pedir dinheiro, eu peço em nome dos pobres, efetivamente. Não vou pedir dinheiro em nome dos ricos. Não faz sentido. Parece-me que há qualquer coisa que se deturpou no exercício institucional da Igreja. Há qualquer coisa que se perdeu. Não faz muito sentido. Eu até gosto, por exemplo, do Papa Francisco, como creio que genericamente as pessoas gostam, e se apaziguaram muito com... Muita gente se apaziguou e até se aproximou outra vez da Igreja Católica por causa do Papa Francisco. E até gosto, acho que se tem de haver um Papa que seja um Papa minimamente humano. Ou até, se quiser, minimamente católico. Porque os últimos não pareciam nada católicos. Mas faz-me aflição, por exemplo, que um Papa seja, digamos que o residente eventualmente da casa mais luxuosa do mundo. Não é? O Vaticano é, indubitavelmente, a casa mais exuberante do planeta. Não estou a ver nenhum árabe escondido que tenha uma Capela Sistina mais impressionante do que aquela. E por isso, acho que a dada altura a Igreja talvez tenha perdido um pouco o seu sentido e tenha virado uma coisa de património pantagruélico. E acho que não devia, acho que as missas deviam de ser em campos abertos, em espaços abertos, e deviam de ser, sobretudo, conversas entre as pessoas. Não deviam ser cerimónias performáticas. Mas isto digo eu, que não vou às missas, por isso façam as missas que quiserem. Mas assim convencia-me se uma igreja, digamos assim, que exercesse a espiritualidade não como uma propriedade quase artística, mas eventualmente, ou efetivamente como uma partilha, como uma conversa de ajuda. É esse o sentido, uma conversa de ajuda. Eu uma vez em Boston, na Trinity Church, que é um dos edifícios mais preciosos da América,
em termos simbólicos, e que é uma catedral bonita, mais ou menos luxuosa. Ouvi uma senhora contar uma passagem em que o pobre, sendo solicitado para dar, não tinha rigorosamente mais nada senão um capote, deu o capote e tudo o que tinha para dar. E o rico deu umas moedas, solicitado para dar, deu umas moedas que não representavam, obviamente, tudo o que tinha para dar. E a senhora estava debaixo daquela catedral, que é de facto um palácio, é uma igreja, mas é um edifício absolutamente palacial, e a senhora estava, no fundo, incentivando as pessoas para que, em última análise, oferecessem as suas próprias casas para que a igreja prosseguisse as suas obras de caridade. Eu acho que dentro de um palácio daqueles não se pode pedir a ninguém a casa. Ali primeiro. Oi, boa noite. No começo, você estava falando que você fica absolutamente envolvido com o seu livro, né? Quase como se você estivesse sendo obsediado por ele, né? E depois você se exorciza quando ele termina. Deve ser um processo intenso, né? E eu fiquei muito curiosa de entender como é que você entra nesse processo, como é que você pensa um tema e se envolve a ponto de não saber se é hora do almoço, do jantar, etc. Eu passo muito tempo colecionando frases, assim, pequenas coisas, pequenos apontamentos, às vezes até nomes que eu imagino que possam ser adequados para as personagens. Mas o meu tempo de oficina puro é normalmente curto. E então é como ficar 3 anos segurando uma necessidade qualquer e depois não ter como segurar mais. E então as coisas ganham essa violência, digamos. É verdade que normalmente emagreço, desta vez engordei. Porque acho que, não sei se estive mais pressionado do que o costume. O facto de ter publicado 6 romances e este novo romance ser o 7º problematiza muito, porque eu fico tendo a sensação de que já não posso escolher determinados caminhos, porque já escolhi. Há determinadas coisas que são muito problemas que foram levantados e que eu tentei responder noutros livros. Então, e depois há questões, eu não posso contar, mas este novo livro tem formalmente questões específicas. Depois, se vocês lerem o livro, talvez descubram. As pessoas que leram até agora ninguém descobriu. Mas elas estão lá. Tem um truque. O livro tem um truque, tem uma coisa esquisita assim na maneira como está escrito. E levou muito tempo a que esse truque não fosse um truque para mim, que fosse uma natureza para mim. Porque de início eu estava a escrever e estava muito autoconsciente, pensando, não posso fazer isto, não posso fazer isto. E eu queria fluir, queria deitar mão sobretudo da espontaneidade, que é aquilo que eu acho que justifica os meus livros. E estava policiado por aquela ideia, não posso fazer isto. E às vezes apagava capítulos inteiros, porque tinha cometido aquela falha de não cumprir o desafio que me propus. E então, eu acho que só consigo escrever assim, com essa clausura, com essa coisa meia maluca, meia de fuga. Preciso muito fugir e cada vez estou pior. Antigamente conseguia escrever e assim ao fim do dia ter amigos. E agora não consigo porque nem sequer sei quando é que é o fim do dia. Fico cada vez mais baralhado e cada vez mais tenho a sensação de que não vou conseguir escrever o livro que eu quero escrever. E vem piorando. Com a desumanização, por exemplo, eu desisti da desumanização 8 vezes. Eu deitei fora o livro 8 vezes e comecei de novo. E às vezes tinha o livro quase pronto. E as personagens eram outras, tinham outras coisas.
Eu cheguei a escrever o livro quase inteiro em que a Aldora era adulta. E depois eu pensei, não, eu não quero que ela seja adulta, eu quero que ela seja nova. Então deitei fora. E escrevi tudo outra vez. Mas então já não dava para aproveitar as coisas, porque não, os sentimentos da menina já não eram os sentimentos daquela outra mulher. E eu pensei assim, eu vou passar uma vergonha, porque eu disse à imprensa que ia escrever um livro sobre a Islândia, e eu não vou conseguir escrever um livro sobre a Islândia. E agora eu escrevi um livro que se passa no Japão, e eu fiquei meio calado, que era para poder desistir. E eu desisti algumas vezes. Mas depois, não sei o que as personagens eram-me tão irresistíveis que eu pensei mais uma vez, naqueles dias em que de repente, sei lá, como uma mousse de manga que eu adoro, como a mousse de manga fico tão bem disposto que eu ganho coragem para escrever o livro. E às vezes é só o que é preciso, essa pequena boa disposição, uma coragem esquisita qualquer, assim uma coisa meio injustificada, e o livro começa nesse dia e nunca mais para. E foi. E você tem um projeto de um livro brasileiro, né? Feito a partir de um trabalho aqui no Brasil. Eu quero muito escrever um livro no Brasil, ou tendo o Brasil como cenário, exatamente como fiz com a desumanização ou com este livro novo. E tenho medo. É porque a relação que eu tinha com a Islândia não era nenhuma, era uma relação de visitante anónimo. Agora não, mas quando lá fui fazer as minhas pesquisas e observações, ninguém sabia quem eu era e ninguém queria saber. A verdade também é essa, que eu tentei fazer amigos e não consegui. Mas agora já tenho uma amiga, até bonita e tudo, mas muito bonita. Mas com o Brasil é diferente, porque o Brasil, eu tenho aqui muitos leitores, e eles vão ficar olhando, dizendo assim, ué, escrevendo brasileiro. E é isso que eu tenho na dúvida, é que a minha vontade era se escrever endémico, a partir daqui, como tento fazer nos outros, com personagens brasileiras. Não quero escrever um português que vem passear, que vem observar, não é isso. Então tenho dúvidas se não é abusado, se não chega a ser assim uma falta de respeito, eu queria fazer de conta que posso escrever um livro brasileiro. Eu queria fazer uma pergunta, Walter, e agradecer, assim, essencialmente pela sensibilidade que você está trazendo para nós hoje. Inclusive, também eu estava lendo um livro que é para crianças, que você escreveu, Paraíso São os Outros, que, pelo que eu entendi, você escreveu depois de Desumanização. Sim. Crianças e adultos, claro. O que eu queria te perguntar é assim, como é que você vive esta narrativa, nesta conversa aqui? Você escreve, claro, mas você constrói imagens muito sensíveis, poéticas, nessa conversa. Você transita, assim, queria que você falasse um pouco assim, como é que é esse teu trânsito? Você passa por questões políticas, por questões comovedoras, por questões imagéticas. Como é que é esse trânsito intenso pelo qual você passa numa conversa como essa, assim, que você vai ter várias no Brasil, que não é no papel, mas que você está construindo narrativa permanente? Se você topa em falar um pouco como é que é essa experiência narrativa aqui com a gente. Eu acho que o meu primeiro problema é que eu sou muito indisciplinado. Então eu não consigo... Talvez eu não consiga portar-me bem durante muito tempo. Eu sempre chego a um momento em que eu viro informal. Eu não sei ser muito formal.
E depois eu sempre duvido da maneira como vou apresentar. Depois apresento meio aos trambolhões. Talvez mais tarde. Há dias e há sessões em que eu fico organizado subitamente, assim como se baixasse um espírito organizativo e vocabulário e eu fico falando linear. Mas é muito raro esse espírito em mim. E eu duvido muito porque eu fico sempre pensando, eu devia começar falando do Ortega y Gasset, devia citar assim os autores que eu li, alguns filósofos profundos, que ninguém vai nem duvidar da seriedade da conversa, não é? A gente diz meia dúzia de nomes e as pessoas vão adormecendo e acordam no nome e ficam, o cara sabe coisas, leu livros. Mas irrita-me muito o autor que lê livros, nesse sentido de ser uma espécie de citador ambulante, um indivíduo que não propõe o seu próprio pensamento, correndo o risco do seu próprio pensamento, com o seu próprio vocabulário, sem ir buscar a palavra exata que propôs o Derrida, que é um chato, maravilhoso, mas é um chato. E então, eu acho que não sei ser de outra forma, e porque as coisas, elas têm um impacto na minha vida, ou a maneira como eu enfrento a vida, eu talvez a intensifique de tal maneira que eu nunca consiga ser sóbrio em absoluto perante determinadas questões. Então, alguns assuntos, como por exemplo o conto do Menino de Água, eles são capazes de mudar completamente o meu espírito e de mudar completamente a minha postura. E depois, para mim, é muito fundamental. Vocês são professores, maioritariamente, alguns alunos, já sei, têm um percurso académico. Eu ando a pensar fazer um doutorado, como vocês dizem, porque eu gostava de organizar algumas ideias, sobretudo. E é claro que eu enfrento esta plateia e a primeira coisa que eu sinto é medo, não é? Mas eu não consigo deixar de estar perante as pessoas como um amigo. Eu acho que não valeria a pena a minha posição aqui hoje se eu não me sentasse aqui e pressupusesse que estamos aqui como amigos. Se eu algum dia na minha vida achar que me vou sentar numa plateia e não estou perante amigos, estou perante inimigos, eu nunca mais sento numa plateia. Para isso, mais vale a pena escrever quieto em casa. Os livros vão chegar a algum lugar de qualquer forma. E por isso, mas eu acho isso muito triste, que alguém saia de casa com a perspectiva de encontrar um inimigo e não com a perspectiva de encontrar um amigo. Oi. Estava aqui pensando quando você falou que agora você, ao invés de emagrecer, você engorda. E aí, quando eu falo para as pessoas, nossa, eu estou engordando. Então, mas é que é nessa idade, né? Agora a gente não emagrece mais, a gente engorda. É um papo do tempo, do envelhecimento, você está ficando velho. Olha, lembra, o tempo está passando para todos nós, estamos envelhecendo. Enfim. Quando você chegou na Flip, um encontro fortuito, nós nos encontramos rapidamente antes de você entrar na tenda, e eu tinha lido o livro para poder cobrir, eu sou jornalista, para poder cobrir, e eu fiquei tão mexida com o livro. A primeira coisa que eu virei para você foi, nossa, você foi quantas vezes, em quantos asilos, para construir essa história? E você falou, não, a velhice está dentro de mim. E isso foi alguma coisa que mobilizou muitas forças, muitas emoções, a leitura desse livro, e mais isso que você me disse. Bom, você tinha 40 anos, agora você tem 46. E aí eu queria saber como é que está essa convivência com o tempo indo, e tudo que o tempo traz, né? A potência que o tempo, o envelhecer tem uma potência, esses vislumbres que podem acontecer. Aí eu queria saber, agora, 6 anos depois, encontrando você, eu estou pensando aqui, bom, mas como é que está para ele? Eu sei como está para mim, mas e aí? Para cada um chega de um jeito, eu queria saber para você. Você sabe que eu escrevi A Máquina de Fazer Espanhóis para me apaziguar com
com a velhice, com o envelhecimento, inclusive com a morte do meu pai, que não chegou sequer a ser velho. E eu devia ter aprendido alguma coisa que funcionasse para mim, assim, que me protegesse. Mas eu tenho perdido muita gente, assim, e o tempo é muito eliminador, assim, não deixa muito. E eu acho que estou desenvolvendo eu não diria uma obsessão, mas eu estou dando cada vez mais importância à percepção do que se perde. E estou tentando gerir isso. E desenvolvi algumas coisas que eu agora... Eu nunca fiz terapia, eu sei que devia fazer terapia, mas eu estou tentando moderar, porque eu fico agarrado a coisas, objetos das pessoas, objetos de pequenos instantes de pessoas que são importantes para mim. E então, uma vez uma amiga minha disse-me: Walter, tudo em ti é edipiano, porque tu ficas agarrado às coisas como se elas fossem representações matriciais de tudo, procuras acolhimento em tudo, como se as coisas fossem abrigos, todas as coisas são um abrigo. E não pode ser. A minha casa é um circo de objetos, quase não se cabe na minha casa, porque eu não sou acumulador, está tudo limpo, não tem pó. Mas visualmente quem vê a minha casa não consegue ver senão durante dias. Uma hora na minha casa é cegueira absoluta, as pessoas não conseguem reter nada, porque está cheia de quadros e de objetos de artesanato e de coisas de todo o mundo e de tecidos e de cores. As cortinas das minhas salas têm 3 cores, são 3 cortinas de cores diferentes. Todas as cadeiras têm uma cor diferente, os tapetes não combinam, os guardanapos não combinam com as toalhas, nada na minha casa combina, tudo é mais. E tudo é de alguém. Assim, eu comprei uma toalha no Egito e eu falei com a mulher durante meia hora. E então aquela toalha é daquela mulher. E depois são as toalhas da minha mãe, as toalhas das minhas tias, das minhas avós, de pessoas amigas de leitores. Há leitores que me oferecem toalhas, naprons, panos de todo o tipo. A minha casa é o caos. E eu penso, como eu vou perder a toalha da senhora do Egito? Não vou. E se for a toalha da minha tia, da minha mãe, da minha irmã, menos ainda. E da leitora que me trouxe uma toalha que às vezes até é feia, mas era uma leitora minha. E então, eu acho que estou a envelhecer todo torto. Muito estranho, com muito medo de ficar sozinho. Acho que é isso. Acho que estou a envelhecer rodeado daqueles objetos, fantasiando uma multidão dentro da minha casa. Boa noite. É um prazer poder te ver aqui pessoalmente e uma honra, né? Eu não li muitos livros seus, eu li alguns, mas em especial Desumanização. E eu estava brincando hoje com o Celso que você disse que quase desistiu do livro, né? E eu quase desisti também, porque quando eu li o primeiro capítulo, quando eu consegui passar do primeiro, o livro fluiu, porque é essa dor, né? É esse mergulho na perda, mergulho na dor, enfim. E quando você enfrenta o primeiro capítulo, você vê que seus personagens são muito universais, né? Porque ele fala de coisas que todo mundo sente, que todo mundo pensa, né? A perda, a morte, a vida, enfim. Mas eu tenho uma curiosidade, né? E eu acho que essa curiosidade é meio egoísta, porque eu convivo muito com os portugueses e vou muito a Portugal, meu marido é português. Existe um jeito de pensar português na sua literatura? Eu gostava de acreditar que não, sobretudo no que diz respeito à tristeza. Porque eu adoro o Cartola. O Cartola é tristíssimo e é brasileiro. Eu até gostava que ele fosse português. Não, tá bom ser brasileiro, que eu venho cá roubar de qualquer maneira.
Mas eu acho que sim, eu entendo assim, eu acho que Portugal, o povo português tem um sentimento de perda muito longo e tem que ver com razões históricas, obviamente. Nós tivemos essa espécie de absurda época histórica em que o país pareceu heroico, não é? Um bocadinho de terra, de povo, que de repente descobre o caminho para o mundo inteiro e abre pela primeira vez aos povos europeus o conhecimento de povos distantes e de lugares distantes. Mas se isso foi uma glória, na verdade o povo tem 500 anos de perda, não é? Depois dessa coisa que foi essa primeira globalização, o povo tem de facto uma espécie de aprendizagem de crescer, de diminuir. E a autoestima ressente-se. E hoje, eu não diria que as pessoas têm sequer consciência disto, mas é uma coisa que passa, é uma coisa que fica no discurso, é uma coisa que fica nos modos. Uma certa sensação de que quando alguém conseguiu um grande feito e depois cai, a maior parte das vezes é pior do que alguém que nunca conseguiu coisa nenhuma e foi sempre só um cidadão normal. Porque quem chega alto e cai, de repente parece ridículo. As pessoas ridicularizam. Parece que a glória que teve num momento anterior foi ilegítima, como se a pessoa ficasse sujeita à humilhação. E o indivíduo mediano faz a sua vida discretamente, ou o indivíduo discreto, que de repente que nunca chamou, nunca ficou público, faz a sua vida discreta e por isso a sua dignidade é linear, não é? E eu acho que os portugueses têm isso, têm essa queda que de repente se torna uma espécie de humilhação e que cria um sentimento ridículo, que os portugueses são os primeiros a reconhecer. Uma das coisas, por exemplo, que me irrita profundamente são efetivamente as comemorações dos descobrimentos. Porque, no fundo, é uma coisa histórica, aconteceu com o mundo inteiro, com os vários povos europeus, mas é comemorar uma atrocidade ao mesmo tempo. Porque essa expansão, essa abertura do mundo, essa primeira globalização, ela foi tudo menos pacífica. Então ela não tem de ser celebrada, ela tem de ser lembrada, mas cabimentada dentro de um... É como a gente lembrar do ano da morte de alguém. A gente não diz celebração do não sei quantésimo ano da morte de Machado de Assis. Não se celebra a morte de Machado de Assis. Assinala-se a morte de Machado de Assis. Mas não se comemora. Comemora-se eventualmente o dia e o ano do nascimento. E eu acho que essa história, digamos assim, dos povos europeus tem tanto de perverso que ela só pode ser assinalada, reconhecida, estudada e entendida historicamente, mas não propriamente celebrada. E enquanto não conseguirmos mudar isso nas consciências europeias, os europeus vão ter sempre esta consciência de museu, de povo de museu, não é? Parece um povo de vitrine. Se olha, os europeus eram assim. E o resto do mundo vive, não é? E está numa voracidade incrível. E o europeu parece uma coisa petrificada, assim, um bicho velho. E há um poeta português de quem eu gosto, o Jorge Sousa Braga, tem um poema que diz assim: Portugal, gosto tanto de ti, e eu tenho 28 anos, mas tu às vezes fazes-me sentir como se tivesse 800. E é um pouco isto, assim, esta espécie de peso às costas que uma história longa às vezes nos confere. Oi, boa noite. Walter, teve uma hora agora na sua fala que você falou da questão dos excessos nos seus personagens, deles serem ou muito felizes ou muito tristes. E eu não pude deixar de pensar em um autor que eu tenho estudado agora no curso de Ciências Sociais,
que é o Bauman, falando sobre a modernidade líquida. E eu queria saber se você acha que essa característica, esse excesso que existe nos personagens, remete um pouco a essa modernidade que a gente tem hoje em dia, se é uma característica dessa geração, ou se não tem uma relação. Eu acho que nós, se você quiser, o pós-modernismo não é mais do que o modernismo acelerado. É assim um fast forward no que já havia. E por isso o que está em causa verdadeiramente nesta questão do excesso é muito isso, é uma espécie de voracidade. Hoje as verdades são muito mais temporárias, nós temos muito a percepção de que valemos muito brevemente, não é? Tudo é validado por um curtíssimo espaço de tempo. E então o que eu acho que tento fazer é intensificar as coisas a um ponto em que elas verdadeiramente aspirem a ser universais. E por isso usar eventualmente a consciência dos dias de hoje, essa consciência acelerada e impaciente, que não vai nunca mais ter a paciência de enfrentar um volume de 500 páginas com o ritmo do Eça de Queiroz, por mais belo que seja, não é compatível com o ritmo cardíaco da contemporaneidade escrever-se daquela forma. E eu quero muito deitar mão do que é nossa cardiologia atual, mas ao mesmo tempo aspirar a poder ainda criar uma consciência de universalidade, ou seja, criar ainda uma consciência de uma humanização. E por isso nós somos assim uma espécie de cidadãos em corrida, não é? Enquanto que outrora eventualmente todas as estéticas e todos os pensamentos pareciam maturações lentificadas, demoradas, nós hoje maturamos de qualquer maneira, mas com a impressão da corrida, como se tivéssemos de pensar a caminho de alguma coisa. O Bauman é amigo da Michelle. A Michelle conhece gente muito chique. É verdade. Walter, boa noite. A gente conversou muito aqui sobre os extremos e foi uma coisa bem marcante. E como a gente flutuou entre a esperança e o otimismo e a desesperança e o desengano. E gostaria de saber de você, como você pensa em a relação entre esses dois lados, por exemplo, na hora de escrever. Como se comunica esse desespero com essa esperança? Essas duas relações extremas, como elas se juntam, se elas dançam juntos, se elas se cruzam, se chocam, como você enxerga isso na hora de escrever? Você sabe que se você nomeia o desespero, de alguma forma já está nomeando a esperança, já está implicando a esperança. Por exemplo, uma das coisas muito claras para mim é o indivíduo que procura o escândalo é ele próprio o maior dos moralistas. O Marquês de Sade só pode conceber o sadismo se ele próprio conceber o puritanismo, senão não teria consciência da possibilidade de provocar com aquele texto. E então eu acho que quando abordo nos meus livros, isso é muito frequente, um desalento quase absoluto, eu estou de alguma forma a propor uma espécie de sombra da sua antítese, não é? Eu estou a propor uma ligação à sua antítese. O meu romance mais tremendo e negativo é o Remorso de Baltasar Serapião. No Remorso, durante todo o livro, as mulheres são maltratadas até ao fim e não há qualquer inflexão. Não há uma vingança mínima das mulheres. E eu acho que é a única maneira que eu consegui de escancarar o grotesco do domínio masculino no mundo, de escancarar o grotesco que eu considero ainda vigente da menorização das mulheres. Porque eu acho que as mulheres ainda não foram
minimamente redimidas, ainda não foram minimamente justificadas. E por isso não ia ser no meu livro que eu ia disfarçar essa questão. E então acho que, parecendo que o livro, ou concretamente o livro propondo frontalmente uma abordagem terrível da questão, no fundo o que ele quer é outra coisa, é só manifestar o erro. E então eu acho isso, eu acho que acaba por chegar ao outro lado exatamente isso, através da ostentação. Quando a gente ostenta algo de um modo tão frontal, nós estamos a abarcar a sua antítese imediatamente. Bom, Walter, antes das suas últimas palavras, eu quero agradecer em nome de todos, em meu nome pessoalmente, dizer que para mim a sensação hoje de estar aqui com você me lembrou uma história que eu tive com meu irmão. Eu tenho um irmão 3 anos mais novo e quando a gente era adolescente, a Maria Bethânia gravava muito poemas do Zé Régio nos discos dela, né? E eu me lembro de ter dado para o meu irmão um livro do Zé Régio, uma edição portuguesa, difícil de encontrar aqui no Brasil, e que dei para ele. Passaram muitos anos, por várias circunstâncias, meu irmão foi viver em Portugal, onde vive há 20 anos, e eu fiquei muito tempo sem ver meu irmão, e por N razões também. E aí, anos depois, eu comecei a trabalhar em Portugal e meu irmão me recebeu. E quando ele me recebeu, em Póvoa do Varzim, vizinho à sua cidade, a primeira coisa que ele fez foi pegar 2 bicicletas e falou, vamos andar de bicicleta. Já éramos 2 marmanjos, com mais de 40 anos, ou por volta disso. E fomos andando até Vila do Conde, até a casa de Zé Régio. E para mim isso foi muito bonito. E para mim hoje eu me senti aqui um pouco como andando de bicicleta com um irmão. Então, muito obrigado. E gostaria que você, enfim, encerrasse com todos e fica o nosso agradecimento. Muito obrigado. Pois eu quero agradecer, foi um prazer estar aqui. Desculpem ser um pouco perdido. Eu já não fazia uma conversa, já não estava diante de uma plateia há muitos meses. E já não me lembrava muito bem como é que era. E por isso, se em algum momento pareci perdido, é porque estava mesmo perdido. E se eventualmente me encontrei, é muito provável que me tenha perdido outra vez, porque, enfim, sou um bocadinho escangalhado. E muito obrigado a todos, obrigado por terem vindo.